Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar com o nosso curso de informação quântica. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, hoje a gente vai falar da equação dinâmica de sistemas quânticos abertos. A gente vem falando de canais quânticos, né? Que é importante para tratar de descoerência, que é uma coisa importante para a computação quântica, porque, no final das contas, todo sistema físico ele é um sistema aberto. Não existe sistema de interesse e o resto do universo, né? E como a gente falou já na primeira aula e como a gente vem discutindo esse tempo todo, emaranhamento é fundamental para a computação quântica. E o emaranhamento ele é uma propriedade muito frágil que satisfaz certas desigualdades de emaranhamento, que a gente vai ver mais para frente no curso, né, que dizem que se você tem emaranhamento máximo entre duas partes de um sistema, o emaranhamento com uma terceira parte máximo não pode existir. Não pode existir emaranhamento entre uma terceira coisa. Entendeu? Se você tem três coisas maximalmente emaranhadas, o emaranhamento com uma quarta coisa não pode ter. Então, existe essa monogamia de emaranhamento. Né? Além do que, é muito fácil de você gerar emaranhamento. Qualquer dinâmicazinha aí de besteira já gera emaranhamento à vontade. Né? Então, o que vai acontecer, tipicamente, é que você vai construir o seu computador quântico. No meio da computação, você vai precisar ter um estado quântico maximalmente emaranhado, ou muito emaranhado, de muitas partículas. Muitas partículas são difíceis de controlar. Alguma parte do resto do universo que você não sabe, não controla, não vê, vai interagir com o sistema, vai emaranhar com o sistema, e o emaranhamento, né, essa informação quântica, ela vai fluir do sistema de interesse, que é o computador, para o resto do ambiente. Então, isso é um problema sério. E para resolver esse problema, a gente tem que entender de dinâmica de sistemas quânticos abertos. Então, a dinâmica de um sistema quântico fechado, ela segue a equação de Schrödinger, né? Okay? A gente já está careca essa altura de ver a equação de Schrödinger, que eu posso reformular também como a equação de Heisenberg, desse jeito aqui. A derivada do projetor associada a psi vai ser igual a psi ponto, psi mais psi, psi ponto. Regra de Leibniz, né? Ela vale aqui, isso daqui vai ser basicamente 1 sobre IH cortado, vai aparecer nos dois. Aqui a gente vai ter H psi. Okay? Aqui a gente tem o Bra dessa equação, então vai ficar menos 1 sobre IH cortado. E aqui eu vou ter psi H. Isso daqui é a derivada temporal da matriz de densidade. Isso daqui é 1 sobre IH cortado, comutador de H com ρ. Okay? Então, essa é a equação chamada equação de Liouville, né? Que a gente vê tanto em mecânica estatística. Em outros contextos também, mecânica quântica. Então, o que a gente gostaria de fazer hoje é encontrar o análogo, né? Isso é uma equação que gera um operador unitário, uma evolução unitária. Ok? A gente quer encontrar a equação que gera sistemas quânticos, dinâmica de sistemas quânticos abertos, ou canais quânticos. Ok? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Escrever uma equação que generaliza essa equação e que leva em conta o fato de que o sistema quântico pode ser aberto.
Não é óbvio que essa equação existe. Por que que não é óbvio? Porque ela só vai existir quando o ρ de t é local no tempo. O que que isso quer dizer? Imagina que eu tenho aqui a linha do tempo, tá? E eu dividi ele em steps aqui. Então tem esses steps temporais aí. Então isso aqui é um time step. Delta t. Então, supõe que a dinâmica ela só acontece nesses steps, tá? Se a matriz de densidade aqui, ρ de um dado t mais um delta t, for determinada pela matriz de densidade aqui, que é o ρ de t, então vai existir essa equação que a gente quer. Okay? Na verdade, né, a equação ela tem que ser determinada, ela tem que ser tal que ela diz respeito ao ρ de t no instante t mais um delta t e no instante t apenas. Certo? Quando o sistema satisfaz isso, a gente diz que ele não tem memória. Okay? Ou que ele é markoviano. Imagina que a gente tem o nosso sistema, né? Aqui. Mas ele está em banho térmico com um ambiente. Ele está em contato com um banho térmico, que eu vou chamar de ambiente. Aqui. O que vai acontecer é que esses caras vão trocar informação. Eles vão emaranhar, eles vão correlacionar e por aí vai. Né? Então, o que acontece é que se esse ambiente difundir essa informação muito rápido, né, a minha matriz de densidade no instante seguinte vai acabar sendo determinada só pelo instante anterior. Então, a gente diz que a dinâmica ela é markoviana, nesse caso, ela não tem memória. Certo? E nesse caso, a gente vai escrever que o ρ de t mais delta t, agora mandando delta t para zero, né, isso vira um infinitesimal, isso aqui vai ser um mapa completamente positivo, que vai depender desse intervalo infinitesimal dt, aplicado em ρ de t. Então, esse E de delta t é um canal quântico. Okay? E a gente diz que ele tem essa forma daqui. O E de delta t vai ser da forma identidade mais dt vezes um superoperador L. Não se esquece que L é um superoperador, né? Então ele atua em matriz de densidade. Okay? E a equação vai ser da forma, então, ρ de t mais dt vai ser igual ao ρ de t, né? Mais um dt L aplicado em ρ. Então, ela vai ser uma coisa formalmente dessa forma daqui. Passando isso para cá e dividindo pelo dt, no limite em que dt vai a zero, isso aqui é igual a L. Esse aqui é o Lindbladiano. Né? O que a gente está derivando é a equação de Lindblad, um cara chamado Goran Lindblad, sueco, na década de 70.
ele estabeleceu essa equação para dinâmica de sistemas quânticos abertos, então ela carrega o nome dele. Né? E tudo isso que a gente vai fazer é muito parecido com a equação de Liouville, né? O ρ de t, formalmente ele pode ser escrito como sendo o limite de n indo para infinito. Aqui eu vou ter 1 mais o Lindbladiano t sobre n, né? A gente sempre pode fazer isso formalmente, aplicado em ρ de zero, que é igual a E elevado a operador Lindbladiano. Vai ter que saber exponenciar esse cara aplicado em ρ de zero. Então, tudo isso é formalmente muito parecido com a equação de Liouville. Certo? Agora, vamos ver como é que esse cara... como é que a gente pode dar uma cara mais explícita para ele. Bom, a gente já sabe que o ρ de t mais dt, ele é esse superoperador que eu chamei de epsilon de dt aplicado em ρ de t. Se ele é um superoperador, eu posso escrever ele como sendo uma soma em A, MA, ρ, MA, Dagger, tá? Que claramente vai ser uma coisa que vai ser tipo ρ de t mais algo na ordem de dt. Okay? É o que a gente vem dizendo. O fato de que esse objeto epsilon é um mapa, né, significa que ele pode ser obtido, né, pelo teorema de Choi, como a gente já viu, ele pode ser obtido de uma dinâmica unitária num sistema maior, numa purificação do nosso sistema. Então, sem perda de generalidade, a gente vai assumir que o M0 ele é da forma identidade mais algo da ordem de tamanho dt, e o MA para A maior que zero é da forma ordem de raiz de dt. Claro que para A maior que zero. Okay? Então a gente vai fazer essa escolha de operadores de Krauss. Né? A gente tem uma certa arbitrariedade. E, em particular, mais em particular, né? O M0 vai ter essa forma, identidade mais menos IH mais K dt, e o MA para maior que zero vai ser da forma raiz de dt LA a maior que zero. Então a gente vai trabalhar com essas duas formas aqui. Tá? Um pouco de pensamento vai mostrar para vocês que isso não tem perda de generalidade. Né? Sempre posso fazer isso. Você vai ter um cara que eu posso escrever dessa forma. Na verdade, eu estou fazendo isso para fazer aparecer como um caso particular a equação de Liouville. Os outros caras vão ser dessa forma aqui. Como a gente quer considerar a primeira ordem, a gente só considera em ordem raiz de dt nos MAs, mas vai aparecer objetos da forma MA ao quadrado. Então vai aparecer um dt. Então por isso essa cara. Né? Agora, esses caras, eles têm que satisfazer a condição, a relação de completeza. Né? Então o operador identidade, ele pode ser expresso como sendo uma soma em A de MA Dagger MA. Isso é uma condição para que aquilo defina um mapa, um canal quântico. E isso daqui tem que ser da forma identidade mais dt, né? Fazendo a conta explícita, nós vamos ter 2k
mais uma soma em A maior que zero. O termo A igual a zero ficou de fora. E aqui eu vou ter LA dagger, LA. Mais coisas que são da ordem de dt ao quadrado. Ora, isso significa dizer que essa parte aqui, né, se a gente quiser que isso valha em primeira ordem, tem que ser zero. Então, significa dizer que K tem que ser igual a menos 1/2 de uma soma de A maior que zero, LA dagger, LA. Okay? Repara que K é hermitiano, né? Certo? Porque ele tem essa forma do tipo um operador dagger vezes hermínio. Então, substituindo isso na equação que nós tínhamos antes, né, a gente pode dizer que o ρ de t mais dt ele vai ser igual ao ρ de t mais uma coisa, primeira ordem dt. Tá? E essa coisa, primeira ordem dt, ela vai multiplicar menos i comutador de h com ρ. Isso aqui, esse menos i, esse i, o comutador vem do fato de que no M0 a gente tinha um termo h, que era hermitiano. Tá? Mais uma soma em A maior que zero de LA ρ, LA dagger, menos um meio de LA dagger, LA ρ, menos um meio de ρ, LA dagger, LA. Então essa é a equação em primeira ordem, né? Da onde eu posso agora passar esse cara para cá, tá? E dividir por dt. Então deixa eu salvar isso aqui. Vamos ter que escrever de novo. Apagar esse cara. Isso aqui vai ser o ρ ponto. Vai ser dado por isso. Então a gente tem aqui uma forma que é exatamente a equação de Liouville, né? Mais correções devido ao fato de que a gente tem um sistema quântico aberto. Esses operadores LA a gente vai chamar de operadores de salto quântico, né? Por razões que, bom, podem ficar óbvias se vocês estudarem mais um pouco, ou se vocês treinarem com essa equação de Lindblad. Certo? Então, essa é a equação que generaliza a dinâmica de sistemas quânticos abertos. Ela não é tão simples de resolver, né? Claro, fica mais difícil, né? Mas vamos ver um exemplo de equação para um sistema quântico aberto. Okay? Então, na aula passada, a gente viu vários canais quânticos, né? A gente viu vários canais quânticos e entre eles estava essa ideia de que você pode descrever um átomo, né? E se ele estiver no estado fundamental, nada acontece. Mas se ele estiver num estado excitado,
ele pode decair. E quando ele decai, um fóton é emitido e o ambiente é o campo eletromagnético. Então, o ambiente fica sabendo se o átomo decaiu ou não, né? A informação vaza do ambiente. Né? E a gente vai tratar esse modelo agora numa versão infinitesimal. Então, imagina que eu tenho agora um oscilador harmônico aqui. Okay? E esse cara, ele tem entre o nível 0 e o nível 1 de Fock, certo? Esse cara tem uma energia H cortado ômega. Esse é o delta E. Então, o que quer dizer aproximação de Markov, né, nesse exemplo? Quer dizer que se esse cara aqui, que tem carga Q, emitir um fóton, esse fóton nunca mais vai voltar para atrapalhar a dinâmica. Né? Ou seja, a matriz de densidade desse objeto aqui vai ser sempre local no tempo, no sentido de que ela não vai depender daqui a 10 mil anos, que 10 mil anos atrás ela emitiu um fóton. Entendeu? Isso seria drasticamente diferente se a gente tivesse essa situação aqui, olha. Imagina que eu tenho uma cavidade ótica. Okay? E eu tenho aqui o meu oscilador harmônico. Okay? Ele agora é um pêndulo, só para não atrapalhar a luz que vai estar aqui dentro. Okay? Se ele emitir um fóton, existe uma chance grande desse fóton reinteragir com ele. Mas essa reinteração não precisa acontecer imediatamente. Ela pode acontecer daqui a um dia, 10 dias, 1 milhão de anos. Né? Vai saber. É aleatório, é quântico. Então, essa dinâmica, né, é um exemplo de um sistema não markoviano. Caramba, o que eu fiz aqui? Eu fiz 2 papéis e estou copiando. Então, esse aqui é um exemplo de não markovianidade. Se em t igual a 0 a gente emite um fóton, o fóton sai, é uma notação estranha, né? Pode ser que em t igual a 137 unidades de tempo arbitrárias, o fóton volte para atrapalhar. Então, o ρ de t igual a 137 vai depender do ρ em t igual a 0. Vai depender desse cara ter emitido um fóton. Então, isso é só para explicar que é uma dinâmica não markoviana. Em contrapartida, se eu não tiver cavidade, a dinâmica é markoviana. Porque esse fóton ele vai embora para sempre. Ele vai para os confins do universo. Okay? Então, a gente vai lidar com a equação de Lindblad não markoviana aqui nesse caso. Né? Claro que a gente pode lidar com sistemas desse tipo aqui. Né? Na verdade, sistemas desse tipo daqui, a gente pode até resolver a equação da cavidade mais o sistema quântico, oscilador harmônico quântico unitariamente, né? E olhar para o traço parcial sobre o oscilador harmônico, que são modelos de dinâmica não markoviana. Isso é exatamente um dos projetos que alguns de vocês está envolvido
né? E isso é muito interessante, porque sabe-se muito pouco sobre dinâmica não markoviana. Então, a gente está tocando nisso daí do ponto de vista da optomecânica quântica, né? Que é uma implementação de vários sistemas quânticos. Uma das várias implementações de sistemas quânticos que a gente pode ter. Então, vamos lá. Então, vamos falar como é que é essa dinâmica, né? Então, se eu tenho uma função de onda psi que é igual a uma amplitude de T vácuo mais uma amplitude de T fóton, um fônon de excitação, né? Isso aqui é do oscilador. Isso vai evoluir, nesse caso aqui, não, no caso markoviano, isso vai evoluir para... Eu começo com o meu oscilador numa superposição de 0 e 1, o campo eletromagnético no vácuo, e esse cara daqui evolui para gama dt raiz quadrada. Eu vou aplicar um operador de aniquilação no meu estado, e o campo eletromagnético vai para 1, mais a gente vai ter 1 menos identidade menos 1 meio de gama dt a dagger A aplicado em si 0. Okay? Né? Essa aqui é aquele operador K que a gente estava discutindo mais cedo. A gente acabou de ver que o operador K ele era exatamente da forma menos 1 meio de LA dagger LA. Né? E aqui o LA, os operadores de salto quântico, são o A. Simplesmente L, que é o operador de salto quântico, é A, e L dagger é A dagger. Bom, então daí a gente pode extrapolar a dinâmica, né, desse cara. Isso vai ser dado por essa evolução aqui, né, tomando o traço parcial sobre aquela equação anterior. Isso vai ser gama dt a rho a dagger mais identidade menos 1 meio de gama dt a dagger A rho, aqui a gente vai ter identidade menos 1 meio gama dt a dagger A. Okay? Eu posso reescrever como sendo gama dt a rho a dagger mais rho menos 1 meio de a dagger A rho menos 1 meio de rho a dagger A. Okay? Agora, juntando isso com a dinâmica unitária, isso aqui é no instante t mais dt, isso aqui tudo é no instante t, né? Mas eu não coloquei, mas tem a dinâmica unitária.
da própria evolução natural do sistema, do oscilador harmônico, perdão, a gente vai ter a seguinte equação, que vai ser ρ ponto, vai ser igual a menos I, menos I, comutador de H com ρ, mais gama, e aqui a gente vai ter A, ρ, A dagger, menos 1 meio de A dagger A ρ, menos 1 meio de ρ A dagger A. Okay? Onde esse H, ele vale ômega, né? A dagger A mais 1 meio. É o ρ do oscilador harmônico usual. Ok? Então tá aí um exemplo de como é que você obtém a equação de Lindblad, okay? Para um sistema quântico aberto desse tipo canônico. Okay? Então a gente pode resolver essa equação, né? Eu vou deixar como um exercício para vocês. Eu vou formular uma lista de exercícios com esse problema para vocês resolverem essa equação de Lindblad, né? Você pode ir para uma espécie de interaction picture para resolver ela, né? Alguns de vocês já trabalharam com isso antes, mas é uma coisa simples que você pode fazer, é um exemplo de livro-texto, na verdade, né? E basicamente o que você vai ter é que o número, né, de excitações do seu oscilador harmônico, né, se você começa com um número médio, se você começa com o operador número, né, ele vai evoluir no tempo de acordo com E a menos gama T, o número original. Okay? Então eu vou deixar como um exercício para vocês tentarem mostrar isso. A equação é essa, você tem que resolver ela, né? Você pode colocar um ansatz no tempo e resolver, transformar isso numa equação diferencial usual. As instruções para construir ela estão aqui. Mas é isso que você vai chegar. Se você tem N oscilações no instante zero, elas vão decair exponencialmente conforme o tempo passa. Em particular, uma consequência interessante é a seguinte. Nesse mesmo exemplo, né, imagina que a gente começa com... Bom, a gente tem estados coerentes, né? E a gente começa numa superposição de alfa mais beta. Isso aqui é um chamado estado de gato na literatura de ótica quântica. Por que esse é o chamado estado de gato? No caso do gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger é uma coisa macroscópica que está em superposição de estar em dois estados ortogonais, né? Vivo ou morto. Né? Estados coerentes são o que saem de um laser, né? Então, daqui do laser sai um estado coerente. Que é uma configuração macroscópica do campo eletromagnético, né? Se alfa for grande. E os estados coerentes, eles são estados tais que eles satisfazem isso aqui, ó. O overlap deles ao quadrado, eu posso escrever como sendo E a menos módulo de alfa menos beta ao quadrado. Então, eles não são exatamente uma base ortonormal, né? Isso também é um bom exercício para vocês provarem isso. Okay? Segundo o que a gente viu agora há pouco, né? A equação de Lindblad, ela diz que um estado coerente vai ser mapeado em alfa é elevado a menos gama T. Certo? Provar isso também é um bom exercício, né? Então, o que vai acontecer é que se eu começar com essa matriz de densidade aqui, com a matriz de densidade associada a esse estado psi, então ρ em zero é igual a psi, o que vai acontecer é que os termos fora da diagonal
da minha matriz de densidade, ou seja, termos da forma alfa, beta, são os termos fora da diagonal desse cara daqui, né? Eles vão evoluir para isso aqui, olha. Algo da forma E a menos gama sobre 2, T, módulo de alfa menos beta ao quadrado, vezes alfa E a menos gama T sobre 2, T, E a menos gama T sobre 2, beta. Então, o tempo de descoerência desse estado vai ser, né, a taxa de descoerência vai ser 1/2 de gama, né, do sistema vezes o módulo de alfa menos beta ao quadrado. Então, se alfa for igual a beta, não tem descoerência. Mas se alfa for muito diferente de beta, né, digamos, se eu tiver uma superposição de estar no vácuo ou com um estado macroscópico de luz, isso vai evoluir rapidamente, exponencialmente, isso vai decair para o vácuo, né? Ou para uma mistura estatística de eu ter o vácuo e de eu ter um estado macroscópico. Então, a informação ela vaza, né, para o ambiente. Então, eu vou deixar vocês brincarem um pouco com essas contas, né, como está muito bem explicado no Presco, né? Mas assim, fica como um exercício vocês resolverem explicitamente essas contas. Tá? Não é difícil, né? Eu vou colocar numa lista de exercícios com os passos que vocês têm que seguir. Mas vocês também podem brincar do ponto de vista experimental com números, né? Ver quando que a descoerência é importante, ver quanto tempo demora para essa descoerência surtir efeito, né? De maneira... Qual que é essa taxa de descoerência dado um estado que você... Por exemplo, uma superposição de alfa e beta, né? Isso é extremamente detrimental para um computador quântico, certo? Porque a gente está vendo que muito rapidamente, né, se o gama, mesmo que o gama seja pequeno, né, muito rapidamente você evolui para uma mistura estatística, né, quando antes você tinha uma superposição ou um estado emaranhado, né? A coerência do sistema vai embora, né? Os termos fora da diagonal da matriz de densidade vão a zero. É isso que a gente está vendo, que é genérico. Então, isso é um problema, isso tem que ser resolvido. Na verdade, é por isso que construir um computador quântico está tão caro, é tão difícil, né? E por isso que o pessoal lá do Google, da IBM e outros laboratórios ao redor do mundo passam um perrengue tão grande para resolver isso. Bom, isso fecha essa parte de sistemas quânticos abertos, pelo menos a parte formal, né? A solução das equações. Na aula que vem, a gente vai entrar na teoria de emaranhamento e ver alguns protocolos clássicos. Então, a gente vai voltar para a informação quântica per se, né? Então, eu espero que esteja claro, né? Eu vou preparar uma lista de problemas de descoerência para vocês e a gente continua na quinta-feira. Até já, pessoal.